how you change the world. That's how you change the world. E aí, pessoal, dando sequência aí no canal aí, fiz uma introdução sobre climas no Brasil. Eu falei sobre elementos climáticos, fatores climáticos, dei a definição de média, de amplitude térmica, e agora a gente entra efetivamente naquilo que eu considero que é o que mais cai, certo? Eu acho que isso aqui, eu tenho observado, isso cai muito em vestibular também, essa matéria, em concursos públicos que caem em Geografia do Brasil, isso aqui cai muito. Mas também cai muito também em vestibular, o Enem, né? O Enem é uma prova mais louca que eu já vi na minha vida, é uma incógnita. O Enem é uma prova onde receita de miojo é aprovada, né? Hino do Corinthians, Flamengo, sei lá mais o que, Palmeiras é aprovado. Então a coisa mais louca é o tal do Enem, né? Dá atestado de jumento para todo mundo. Mas quando a gente estuda a matéria de uma forma assim, científica, né? A gente acaba estudando isso aqui que eu vou passar para vocês, ok? Então vamos lá. Eu quero entrar e falar com vocês sobre massas de ar, né? Eu botei ali em cima que as massas de ar, elas levam consigo as características, né, dos locais de onde elas se originam, ok? Isso a gente pode falar sobre a massa de ar. E no Brasil, nós temos as 5 principais massas de ar, e eu vou falar uma por uma com vocês, tá? Então nós temos as 5. Massa polar atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental, massa equatorial atlântica e massa equatorial continental. São as 5 principais massas de ar do Brasil. Você tem que saber? Sim, você tem que saber. Não há como não saber, ok? Então vamos à característica de cada uma delas. A massa polar atlântica. Olha o nome, polar, certo? Que vem do polo, ok? Massa polar, ela nasce ao sul da Argentina, ok? Ela tem sua origem ao sul da Argentina, no Oceano Atlântico ali, perto mesmo do polo sul, ok? Massa polar atlântica. Qual é a característica, galera, da massa polar atlântica? É ser fria e úmida, tranquilo. É a única de todas que é fria. Então, massa polar atlântica, fria e úmida, ok? E ela no Brasil, ela se ramifica para 3 direções. Uma parte vai para o litoral, certo? Vai pelo litoral, costeando ali o litoral brasileiro. Mas uma parte vai para o interior mesmo aí do Brasil e uma parte vai chega até o Amazonas, até a região norte, ok? E quando ela chega, essa que vai até o Amazonas, quando ela chega lá, ela provoca um fenômeno chamado friagem. O que é friagem? A temperatura de repente está gostosa, está agradável e de repente quando essa massa polar chega, há uma queda, né, da temperatura assim, momentânea, praticamente momentânea, uma rápida queda da temperatura, que é esse fenômeno chamado de friagens, certo? Essa massa polar, o ramo que vai pelo litoral, quando ela chega, por exemplo, lá no Nordeste, ela provoca as chuvas de inverno, ok? Então, a massa polar no verão, ela é fraca. A massa polar no inverno, ela ganha o quê? Força, ok? E no inverno, quando ela chega na região Nordeste, ela provoca as chuvas de inverno no Nordeste. Então, no resto do Brasil todo, nós temos as chuvas de verão. Mas no Nordeste, nós temos as chuvas de inverno. Essa é uma informação muito importante que eu passo para vocês. Temos também a massa tropical atlântica. Olha o nome, trópico atlântico, ok? Eu já falei sobre trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, uma pincelada, né? A linha do Equador. Então, massa tropical atlântica, você tem no sul você tem, por exemplo, trópico de Capricórnio. O que essa massa ela é? A característica dela, quente e úmida, é a característica dessa massa, ok? Massa tropical atlântica, quente e úmida. Ela tem origem no sul no Atlântico Sul, né? No Oceano Atlântico aqui,
ali perto da região sudeste, mais dessa área ali, ok? Então, essa massa tropical atlântica, quando ela dá de frente com a massa polar atlântica, ela dá um choque e ela faz a chamada frente, que é o que? A chuva, né, provoca muita chuva, né? Aquela chuva assim que bate de frente mesmo, a pessoa parece que a água está vindo, sei lá, parece que a chuva está vindo de frente, está vendo na cara da pessoa, ok? A chamada frente, chuvas frontais, por isso que ela vem de frente, frontal, aquela chuva que bate na cara da pessoa, e também chamada de chuvas de relevo, tá? Isso daqui ocorre, né? Mas eu repito, quando ela se choca com a polar atlântica, ela provoca a tal da frente, ok? De uma forma geral, nós podemos dizer também que essas chuvas frontais vêm na cara da pessoa, e a chuva de relevo é muito característica das escarpas, das serras, né? Quando ela chega ali nas escarpas, né? Das serras, ela traz aí essas chuvas de relevo, ok? Massa tropical continental, galera. Massa tropical continental, de novo, olha o nome, trópico, continente. Significa que ela vem de dentro do continente, certo? Ela vem, acho que do charco entre a Bolívia e não sei se é Bolívia e Paraguai, mas sei que ela vem do interior do continente. Por isso que ela é continental, por isso que ela é tropical continental, por causa do trópico e do continente. Vê, Atlântica, Oceano Atlântico, Atlântica, Oceano Atlântico, tropical continental, do continente. Qual a característica da tropical continental? Quente e seca, certo? Ela provoca alta temperatura e baixa pluviosidade, acho que é isso, no interior, tá? Então, por exemplo, o centro-oeste do Brasil é muito seco, né? Porque tem, por causa dessa massa, ela é quente e ela é seca, tá? E nós temos a massa equatorial atlântica. Essa massa equatorial atlântica, ela tem a característica de ser quente e úmida, tá ok? Quente e úmida. Origina ventos alísios do Nordeste, né? Que é um vento que faz um ciclo maluco lá, a gente não tem que se aprofundar muito nisso. Você tem que saber, depois eu vou falar, só para esclarecer, os ventos alísios, porque é importante sim, mas depois eu entro nisso de uma forma mais específica. Você tem as chuvas de inverno, ok? O que acontece? A massa equatorial atlântica, né? Essa massa, galera, é a que está no nordeste do Brasil, na região norte e nordeste ali. É o que eu falei, quando ela se choca com a polar atlântica, ela provoca chuvas de inverno, ok? Então a equatorial atlântica com a polar, você tem chuvas de inverno, ok? Por causa da região nordeste, pega a polar ali, ok? Ela tem origem, a equatorial atlântica tem origem no Atlântico Norte, ok? Massa equatorial continental, talvez essa seja a mais importante, talvez, não sei dizer, mas todas elas são importantes, tá? A equatorial continental, de novo, ó, equatorial, linha do Equador, continental, no continente, certo? Característica, ela é quente e muito úmida, tá? Então é por isso que a região ali do Amazonas, aquela área ali é muito úmida, muita água, muito rio, tá? É uma das características. No verão, com o recuo da massa polar atlântica, que eu falei que a massa polar atlântica perde força no verão, então no verão, essa equatorial continental, ela se expande pela Amazônia, ela já está ali na Amazônia, mas ela se expande, vai para o centro-oeste, vai para áreas do sertão, vai para o sudeste, vai para o sul, e sendo a principal responsável pelas intensas chuvas de verão e elevação da temperatura, tá? Então sabe aquela chuva que a gente chama pancada de chuva, né? Como é que fala? Tem um outro nome, que a chuva vem com muita intensidade, né? Tromba d'água, sei lá o que. É por causa dessa massa que ela ganha muita força no verão, ok? Então ela invade muitas áreas do Brasil. Então ela é muito importante no verão. Então você tem que associar verão, inverno, certo? Aonde que essas massas atuam. Então eu joguei tudo aí para vocês terem uma noção básica aí. Valeu, galera. Um forte abraço e já vou dar a sequência aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu.